Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso podcast Business in Connections. Que honra ter você aqui. Aliás, estou muito feliz mesmo em você participar, você interagir, você mandar mensagens e, obviamente, crescer através do desenvolvimento que nós queremos, que essa é a nossa missão aqui no Business in Connections. Você que está chegando no canal do Sidney Botelho, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreva no canal. Nós temos mais de 100 episódios com especialistas, executivos, profissionais do microempreendedorismo e também das grandes multinacionais e realmente profissionais que fazem a diferença, profissionais liberais, profissionais que somam com a sociedade como um todo. Lembro que estamos também com o canal Podcast Business in Connections, estamos no portal IG, no IG Play e no canal do YouTube do IG, além de todas as plataformas, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, cara, quantas plataformas nós estamos e você pode acompanhar sempre com muito conteúdo, sempre com os apoios dos nossos patrocinadores. A Voice Training Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, a Demicon Faria Lima, MK Joias e Alianças, Toye Produções e Eventos e também a agência Soul Digi. E hoje nós vamos falar sobre cerimonial. Aliás, eu domino isso daí, mas eu trago uma pessoa que para mim é uma das grandes referências também, traz um tom suave, traz um tom humano, não somente em casamentos, mas em eventos corporativos, essa carreira que é milenar. Posso dizer para você que o mestre de cerimônias é milenar, e então trazer uma colega que divide os palcos comigo, para mim, é uma grande honra. Cristiane Martinez, seja bem-vinda, que honra! Muito obrigada, Sidney. Sempre com um sorriso diferente, um sorriso que encanta todo mundo, uma voz que envolve. E aí, por que você quis trabalhar com cerimonial, Cris? Fala pra mim. Bom, então Pra concorrer comigo? Não, o que é? senhor, Fala aí, bicho. O senhor foi meu primeiro mentor, concorrer de Nossa, que jeito? eu fiz isso pro mercado. Fez isso pro mercado. Já vamos começar contando pro povo que você foi o meu primeiro mentor há 14 anos atrás, né? Eu estou nesta área de eventos, vai fazer 15 anos. Caramba. E também já contar pro pessoal que eu chamo ele de Cid, viu? Porque é isso. Não, mas então, aqui eu quero que todo mundo seja meu. Todo mundo que passa aqui é amigo, gente. Eu não consigo trabalhar formalidade nem com advogado aqui, Cris. Pois é. Eu sou um cara que pode sentar, já sentou aqui o CEO da IBM, o pessoal da Deloitte, tantas multinacionais aqui, para mim todo mundo é igual. Isso que é importante. Eu penso assim também, e respondendo a sua pergunta, o meu interesse em trabalhar com cerimonial foi porque há quase 15 anos atrás, quando eu entrei na área de eventos, eu entrei pela área comercial, que é uma das minhas especialidades. E acontece que os casais que eu atendia queriam uma mestre de cerimônias mulher e eu tinha muita dificuldade em encontrar, muita. E aí o tempo foi passando, pouquíssimo tempo se passou, eu vi ali tanto uma oportunidade de negócio quanto uma oportunidade de missão de vida mesmo, né? Eu tenho formação em relações públicas. Olha que legal. Hoje em dia eu fiz uma pós em semiótica e análise do discurso, exatamente para entender melhor o que a gente está passando para o público, o que os casais ou as empresas, enfim, quem é o anfitrião do evento quer passar para o público. E naquela época eu aproveitei tudo isso e fui me especializar, fui procurar o conhecimento técnico, que é muito importante dizer que, como você disse, a carreira de mestre de cerimônias é sim uma carreira milenar. Porém, a gente tem hoje em dia vários recursos de estudos, de mentoria, como nós fizemos, né? Para que a gente ofereça para o mercado algo com extrema qualidade, além do que a gente já é como pessoa. Isso é muito válido porque as pessoas entendem, né, que o mestre de cerimônias é só aquele cara que vai ficar lendo. Exato. Eu não sou esse cara que lê, aliás, nem me coloca para ler porque é complicado. Eu sou um cara muito espontâneo. E você acha que mudou desde quando você começou, de 15 anos para cá? Mudou bastante. O que mudou? Primeiro mudou... Porque, gente, eu não tô me entrevistando, eu tô jogando para ela responder, tá? Que aí, também fala dele, falemos dos dois hoje, né? Porque eu tô fora de responder isso hoje. Mudou bastante. Para mim, o que eu vejo, principalmente
a igualdade entre homens e Que eu mulheres sou neste contra. mercado. A mulher tá tomando o nosso lugar, meu Deus do céu. Eu tenho 9 filhos para sustentar. Eu acho que não podem contratar mulher no cerimonial. Bom, eu acho que podem contratar tanto homens quanto mulheres, sim. É, O que acontece é que antes a pessoa quase não tinha opção, né? sim, Hoje o cliente tem diversas opções de mercado, a gente sim. consegue ter uma visão já igualitária disso. Eu sou o maior defensor disso, gente. É verdade, ele é mesmo. É. Tanto que a nossa parceria, né? Nós somos Não, parceiros e eu eu tive sou um mulher. evento esses dias, né, que a Toye levou o pessoal. Era eu e mais 2 mulheres, né? Exatamente, Entendeu? exatamente. Dá motivação para mim, Ah lá, entendeu? É. pois é. Então mudou, eu acho que principalmente neste cenário, e mais do que isso, a gente vem se atualizando enquanto profissionais e agregando outros vários conhecimentos e pontos de vista nessa entrega, né? Sim. E o grande diferencial desse trabalho, eu falo aqui, nós somos um CNPJ, porque o cliente está contratando a nossa empresa, porém ele contrata nosso CPF. Um mestre de cerimônias, ele é principalmente o seu CPF, a sua essência. E é ruim isso porque, obviamente, eu tenho uma produtora e as pessoas querem aquele nome, Exato. aquela pessoa. E quando você monta uma agência, é difícil, É. porque a pessoa chega por você, chega pela Cristiane Martinez, Uhum. chega pelo Sidney Botelho e inúmeros de outros. Como que é trabalhar essa individualidade, porque você é só uma, então não há uma escala. Sim, aí existem, como que eu posso dizer, recursos e também situações que a gente precisa já de antemão prever, como, por exemplo, ter uma base de apoio. Então, nós temos uma base de apoio enquanto profissionais, né? Assim como eu tenho a você, por exemplo, porque Tá. nós somos uma pessoa. Pode ser que aconteça algum imprevisto. Então, nós temos ali os nossos colegas que têm o mesmo perfil que a gente, guardadas as devidas proporções, para atender o cliente, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem um perfil semelhante de seriedade no assunto, por mais que nós sejamos fluidos, né? Nós somos sérios no que fazemos, nós temos conhecimento técnico, passamos segurança na nossa voz, na nossa apresentação. Então, tudo isso é observado para que a gente consiga atender o cliente mesmo tendo algum imprevisto. Não, isso é interessante que você está falando. E você veio da área comercial. Isso. E na pandemia, amigos, eu sei, lá no ano 2020 mesmo, já tem 5 anos, eu fui um dos poucos que estive reunidos com as autoridades paulistas, para a volta do setor de eventos. Exato. Mas eu vejo que um dos pontos que as pessoas precisam melhorar é a comercialização, é a venda. Uhum. Você consegue trabalhar esses dois lados e como que você comercializa? Conta aí o seu segredo que eu preciso também começar a ganhar de você nas vendas. Fala para mim, fala aí. Eu conto. Então, primeiro eu penso que o ser humano ele é composto de uma multiplicidade de dons e de talentos, Tá. né? Então, desde sempre na minha carreira eu fiz mais de uma coisa. Então, por exemplo, hoje eu tenho a minha empresa de cerimônias Tá. e tenho também um trabalho na área comercial de fidelização e relacionamento. Como que, dentro de eventos, como que a gente coloca isso na cerimônia? Tá. Depois eu quero saber como é a fidelização, né? Eu falo. Nem os casais que a gente celebra os casamentos, eles são fiéis, imagine a fidelização do cliente. A fidelizar cliente corporativo requer bastante, né, técnica e prática, enfim. Como que a gente coloca o conceito comercial dentro da base de cerimônia? Tá. Primeiro, como eu tenho por base de crenças que este trabalho precisa estar adequado ao que o cliente precisa, a primeira coisa é essa ética e essa transparência. Se porventura chega um cliente que não está alinhado com aquilo que a gente pode ofertar, eu já falo, olha, muito obrigada, mas eu posso te indicar um outro profissional que esteja mais adequado ao que você quer para a sua cerimônia, para a sua celebração? Isso é ética e transparência. Geralmente não acontece, por quê? Porque nós temos redes sociais, né? Nós temos nossos parceiros que já nos conhecem, então já nos aportam aquele cliente que tem a ver com o que a gente entrega. Em ele chegando, o principal segredo, Cid, é a escuta ativa. Não tenha dúvida disso.
Primeiro a gente escuta o que o cliente quer. E se ele não souber, a gente vai direcionando. Então, no caso da cerimônia social, vamos colocar aí um casamento. E a gente não faz ideia. Certo, como vocês são enquanto casal? Mais carinhosos, mais festeiros, mais sérios? Me contem. Então, a gente vai direcionando para entender o que ele quer e para poder propor uma solução que já seja assertiva. Quando a gente transfere isso para a área comercial de eventos, como que a gente faz? Nós estamos atendendo um cliente e aí tem algumas técnicas comerciais que dizem que o cliente tem uma dor e a gente precisa entender a dor dele para poder sanar. E é isso que acontece, a gente ouve a dor do cliente, lembrando sempre de colocar aí uma técnica da psicanálise que se chama ouvir com o terceiro ouvido, que é prestar atenção no que ele está falando, mas prestar atenção em como ele está gesticulando, como ele está... A leitura corporal como um todo. Isso, leitura corporal, leitura semiótica, isso é ouvir com o terceiro ouvido. Então, a gente coloca toda a nossa empatia para aquela escuta e entende o que ele está pedindo. Assim, na hora de comunicar, a gente já consegue comunicar com uma venda assertiva. Ô, louco. E para se comunicar com uma venda assertiva, você tem que conhecer a Voice Training, Escola de Oratória. Formação de palestrantes é justamente isso. Não somente palestrantes, também formamos mestres de cerimônias capazes como a Cristiane Martinez. E na Voice Training você aprende a metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, fazendo com que esses 4 pilares sejam suficientes para você se comunicar, aprender técnicas de oratória, subir ao palco para fazer palestras ou apresentações comerciais ou simplesmente apresentações pontuais para um público específico e o I de interpretação, que na verdade é a expressão, como que você coloca calor, emoção na sua voz, na forma de você interagir. Tudo isso você aprende lá na Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. São 3 tipos de produtos, tem a mentoria individual, onde você fica com os especialistas e o CEO da empresa. Também tem os cursos regulares de oratória de 20 horas e também tem um curso gravado que você pode conectar e ficar assistindo por 300 minutos num ticket aí de R$ 197, um preço pífio para você aprender a oratória, só que é gravado e você não vai ter a interação com os professores da Voice Training. Mas QR Code na tela para que você possa ter o contato da Voice Training e aprender a falar com assertividade e fazer boas negociações. Você trouxe um ponto aqui que é uma dor do setor de eventos. O setor de eventos, o cliente manda assim: olá, tudo bem? Tem um casamento, qual é o preço? E como interagir com um cliente desse, Cris? Porque você não vende só preço. Exato. Você vende emoção, você vende uma construção. E eu vou falar abertamente para as pessoas em casa, o celebrante de casamentos, ele é uma das pessoas mais importantes dos profissionais. Não adianta você ter a melhor decoração, o melhor espaço, o Alok tocando no seu casamento, o que o celebrante vai falar vai ficar eternizado. Aquela roupa maravilhosa com o melhor estilista vai ficar eternizado. Então, equivoca-se que o cliente quer economizar num ponto primordial. E aí? Só que ele só chegou àquela frase: qual é o valor? Como que você age? Eu quero que você fale como mestre e quero que você fale também como especialista comercial, porque eu acredito que seja uma das dores maiores de todos do setor de eventos. Eu acredito que sim, de fato. Como que eu ajo? Qual que foi a técnica que eu consegui me encontrar? Então, a primeira coisa é a gente procurar onde vai criar aquele rapport com o cliente. Então, o que é criar rapport com o cliente? É pegar um gancho que seja, que você se identifique com ele e ele com você, para você poder continuar a venda. Então, por que o rapport é tão importante? Porque a gente precisa encontrar no cliente qual que é o ponto de valor, não só de preço. Então, vamos colocar para a área social. Qual que é o valor? Aí, geralmente, o que eu faço? Aí a gente diferencia social de corporativo. Para social, quando você está falando no WhatsApp, o áudio funciona muito. Para corporativo, a gente tem uma etiqueta de WhatsApp que prevê
que você pergunte, posso mandar áudio? Porque às vezes a pessoa não consegue ouvir, não tem tempo, enfim. Isso se aplica principalmente para agências que cuidam de produção de evento. Áudio não, áudio nunca. Então, vamos falar Eu mando rapidinho. até vídeo. Vamos falar É rapidinho o do meu social. Sidney, prazer. Tô lá na bagunça, lá no trânsito. Pois é. Isso é um desafio, porque o nosso trabalho, que é com voz, que é com postura, ele é demonstrado principalmente em áudio. Então, como que eu faço? Para o social. Falou assim, aí eu já mando um áudio, eu nem pergunto. Oi, tudo bem? Como que vocês estão? Certo. Aí eu pergunto os dados básicos, que é data e local de casamento. E aí eu fecho essa pergunta dizendo assim: me conta um pouquinho do que você procura. Porque ela pode sim falar que ela só está procurando preço, mas ela não vai ter coragem de me falar isso. Ela vai ter que procurar alguma coisa dentro dela que diga o que ela procura. Na resposta dela, eu vou procurar um rapport, para daí eu sair da questão do preço e entrar na questão do valor. Às vezes não funciona, tá? Mas geralmente 90% dos casos vai funcionar. Quando a gente está falando de corporativo, a gente tem duas linhas. A gente tem o cliente de novos negócios e a gente tem o cliente de relacionamento, tá? Para o cliente de novos negócios, é imprescindível o valor. O valor é ponto-chave para ele fechar, porque o corporativo tem um budget, tem uma verba e é aquilo. Então, como eu falei, eu trabalho sempre com transparência e honestidade. Se o cliente corporativo vem com um preço que não está condizente ao que ele quer que eu entregue, aí eu já vou falar, olha, eu entendi a sua questão, com certeza a gente pode fazer algo incrível, porém, não desse jeito que você está pensando. Você tem como aumentar o budget? Ou então a gente flexibiliza o que você quer entregar? Assim, bem clara. Porque o corporativo, ele é mais, não é tão emocional, né? Tá. Muito que bem. Então, o Novos Negócios vai seguir desse jeito. Vamos para relacionamento. Relacionamento, quando o preço está dando problema, é porque já passou da verba. Então, vamos entender relacionamento como um cliente que já está na casa e que a gente está fazendo a gestão desse cliente, que é o que eu faço hoje, né? Gestão de clientes, principalmente farmacêuticos e de grandes varejistas. Então, quando ele chega para mim com problema de preço, é porque o evento dele tá incrível, mas já passou muito da verba que ele tem e ele quer aquilo de qualquer forma. Então, aí eu vou entender com ele aquela coisa do rapport de primeiro momento, a gente vai mudar para o que ele quer entregar para o convidado dele. E nessa hora, Cid, eu quero ressaltar que a gente vai sair do CNPJ novamente, a gente vai falar com o CPF outra vez, lá dentro da empresa mesmo. Porque aquele colaborador que está conversando com a gente, ele tem uma entrega a fazer, ele tem uma cobrança em cima E dele. ele quer qualidade. E ele quer qualidade. Então, nós somos responsáveis, muitas vezes, pelo futuro daquele colaborador dentro daquela empresa e a gente não faz nem ideia. Então, o que eu faço? Converso de pessoa para pessoa. Viu, vem cá. O que o seu setor está esperando? O que a sua gestão quer que você entregue? Vamos encontrar dentro disso que a gente pode fazer de melhor? No mundo corporativo, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente consegue aumentar um pouco a verba. Claro, não do jeito que a gente queria, mas consegue aumentar um pouquinho e consegue entregar alguma coisa de muita qualidade. É duro, né? Porque você precisa entender e ter muita confiança no cliente final. E aí o cliente final só vai ter essa percepção da sua qualidade se você for para campo. Exato. Se você for realmente escalada para aquilo. Uhum. E hoje, o seu acompanhamento, como que está sendo feito? Follow-up, porque você tem uma vida dupla, né? Tenho. Até tripla, às vezes, quando eu atendo com terapia integrativa. Então é muito louco isso. E como que é trabalhar as caixinhas, Cris? Porque, querendo ou não, trabalhar com eventos sociais, o cliente quer uma certa exclusividade. Já o executivo, o corporativo, não. Ele já te permite ter aquele momento da divisão, de troca de ideias em um determinado período. E essa complexidade de relações onera a hora. E aí, como que é trabalhar os pratinhos? Aí a gente precisa trabalhar bem direcionado, Cid, é o que eu falo. E eu demorei muitos anos, eu estou indo para 15 anos, eu posso te dizer, só que da pandemia para cá que eu consegui perceber isso. Então você tem que eleger as prioridades dentro dos seus trabalhos de entrega. Então, quando você tem um trabalho como o meu, eu presto um trabalho que é
fixo, né? É PJ, mas é fixo para uma agência, a gente se dedica àquelas horas contratadas, se dedica muito mais, porque essa é uma coisa que eu não consigo. Eu não consigo me entregar menos do que 100%, né? Você também não, a gente tem isso em comum. A gente se entrega, entrega tudo. Então, o que que eu falo? Eu sempre aviso o meu cliente de cerimônia de todos os pratinhos que eu carrego e o meu cliente de terapia também. Eu sempre aviso, falo, olha, vamos adequar a nossa agenda nisso aqui que eu posso te entregar? E aí eu sou muito honesta, eu falo, eu te atendo desse jeito? Você aceita? Então, aceitando, a gente está ali. Então, a gente gera e faz a gestão de todos esses pratinhos ao mesmo tempo, mais a nossa casa, né? Eu só sou mãe de pet, então, sou mãe da princesa, que tem 11 anos, é uma senhorinha. A gente faz essa gestão dos pratinhos sempre com muita verdade. É isso que eu ia falar, a honestidade, A a verdade, a honestidade. transparência, ela é fundamental para que a pessoa se sinta presente. E é o que eu falo, gente, pô, a minha linha do tempo, quem me conhece, eu tenho 10 profissões e exerço as 10. São 33 anos na área de TI, telecom, 28 no rádio e na TV, são mais de 25 em eventos, fora também esse lado de treinador e escritor. Então imagine só, nessa linha do tempo, com 49 anos de idade, pai de uma menina de 30, outro de 24, um enteado de 22, uma esposa realmente que dá um trabalho, estilo a música do Mamonas Assassino, tudo que ela olha, a desgraçada quer, sabe? E aí, brincadeira. Como que você vai gestionar um casamento desse? Que eu tô aqui trabalhando, ela deve estar gastando. Brincadeira. Mas é justamente esse lado de presença. Então, eu tô aqui com você, Cristiane Martinez, e é o segredo que eu falo para você. Eu estou na gravação do podcast, eu estou aqui na apresentação. E as pessoas têm que saber dosar isso e ser verdadeiro. Olha, não dá para te atender. Não dá para te atender nesse horário porque vai prejudicar totalmente uma rota. Falando nisso, tem que ter planejamento. E para ter planejamento, nós temos a Demicon Faria Lima. Olha, você pensa em adquirir seu carro, um imóvel, fazer aquela cirurgia estética ou colocar um cabelo, você que quer realmente trabalhar a estética. Eu fiz isso há 2 anos e meio atrás. Então, você precisa de um planejamento. E sendo uma pessoa organizada, o consórcio é a melhor solução para você. E na Demicon Faria Lima, você tem possibilidades tanto do consórcio quanto para capital de giro, sim. Você consegue através da sua carta de contemplação, até mesmo de um imóvel, você consegue fazer uma estratégia para alavancar o seu patrimônio. E o consórcio é uma forma sólida, realmente reconhecida pelo Banco Central, facilitando com que você cresça e tenha uma vida financeira abundante. Esta oportunidade está no QR Code para você acionar a Demicon Faria Lima e você ter a certeza de que o seu patrimônio é algo que vai realmente fortalecer a sua vida e te dar o que? Aquele oxigênio de você demonstrar a autoridade que você é. A Demicon Faria Lima realizando sonhos. Não caia aí no erro do imediatismo. O consórcio é a solução e na Demicon Faria Lima é lógico que dá. Ô Cris, você hoje, trabalhando a terapia, você acha que isso ajuda no microfone? Ajuda muito. Inclusive, uma coisa importante, só para ressaltar... Aqui acontece tudo. Aí a gente, aqui é ao vivo, ó. E é como... Ao vivo é assim cara, mesmo. um dia eu ainda vou ter um painel aqui. Então imagina aquela emissora de TV onde antigamente as cartas chegavam, né? Quem já foi lá no SBT no começo, o Silvio Santos ficava assim numa caixa. E as caixas tudo ali cheio de carta. Eu sou da época da carta. Eu assistia, tá, o Silvio com a carta. Acontece. É bom que vocês já ficaram de olho na marca. Entendeu? Isso é uma forma. Eu vou bater em todos aqui. E você vê que é tudo adequado, igualzinho com o evento, né? Do nada acontece alguma coisa sobre isso. Eu gosto quando a pessoa bate no meu ali do inscrito que tá perto de você, aí derruba, aí a pessoa tem que se inscrever. O que ela derrubou? Chama atenção. Chama atenção, verdade. E foi pra te chamar a atenção. Adoro. E aí, a terapia, que precisa de paciência. Te ajuda no microfone? Ajuda muito. E curiosamente, é legal você ter feito essa pergunta, porque nesses 15 anos meus de atuação, a maioria deles foi com evento social. Eu cheguei no corporativo não faz tanto tempo assim, né? Faz quase 5 anos. E eu levei um susto quando eu cheguei, porque é óbvio que as posturas são diferentes, né? Mas o que eu fiz? Isso é legal.
A gente encontra o nosso diferencial dentro daquilo que a gente pratica. Essa é uma dica que eu dou. Agarrem o seu diferencial, tá, gente? Cada um de nós tem um. Quando eu cheguei no mundo corporativo, eu falei, o que que eu vou fazer para atender meus clientes diferente aqui? Peguei toda a minha bagagem emocional, visceral do social e também peguei a minha bagagem das terapias. Porque esse nosso universo comercial, que é amalucado, e o universo de eventos mais ainda, como que isso me ajuda no microfone? O microfone me ajudou no mundo corporativo a entender o que o cliente queria, ouvi-lo e trazer para ele uma cordialidade, uma sensibilidade que não existia. E Tá. enquanto isso, a terapia estava me ajudando no microfone a colocar as palavras de uma maneira assertiva para que aquilo chegasse até quem está ouvindo de uma forma completa. A gente chama de holística, que é 360, é Sim. integrada. Então, nas terapias que eu estudo, elas são terapias mais conscientes, né? Então, elas vão para a parte do mentalizar, para a parte ali do meditar, para a parte de estudar o comportamento humano, na linha da semiótica, para a gente poder ofertar ao cliente algo que esteja mais ajustado com o que ele quer. Então, isso eu trago para o microfone e isso eu trago também para o ambiente corporativo. E é uma coisa que a gente faz, eu aprendi com você na mentoria lá 14 anos atrás e só depois de um tempo de maturação que eu consigo executar, que é olhar, a gente está aqui no microfone, está mestralizando, conduzindo uma cerimônia, e a gente não entende racionalmente como, mas às vezes a gente muda a nossa postura, o tom de voz, a eloquência, de acordo com o que está acontecendo na plateia. Isso é automático e instintivo. E as terapias me ajudam muito nisso. Trazendo até esse contexto, eu consigo ter essa percepção de enxergar o público. Foi o que eu falo para todo mundo, ó, uma dica grátis para vocês que acompanham o programa. Vai entrar numa sala de reuniões, olhe para a pessoa, encare a pessoa, mas encare de uma forma de ler a pessoa, de enxergar a essência. Então, quando você está à frente de um microfone, eu tenho aqui um mecanismo eletrônico, que são as câmeras. Então, eu sei que eu não sei quem é você, sabe? Então, esse jogo, para mim, faz com que eu, Sidney, consiga me conectar com uma energia. E nós Exato. somos uma energia quântica, nós Uhum, temos essa frequência que transmitimos para as pessoas. E o isso. brilho do olhar é que dá a conexão. Então, você fala mais com o olhar do que com a voz. Exato. Então, eu entro em cena, pode ser em qualquer local, no rádio, na TV, aqui no podcast, ou num espaço de eventos, para uma palestra, por uma apresentação que seja, eu estou conectado com aquele público. Uhum, Porque todo público é diferente. sim, Até mesmo na hora que você está em casa, você está com um público diferente. sim. Quando eu sento com a minha esposa para assistir as séries e a gente tem uma variação, porque eu assisto séries de todos os tipos, até as mais idiotas quanto as mais, vamos dizer assim, intelectuais. E isso faz com que eu tenha uma bagagem. E essa bagagem, Cris, como que Então. você constrói para levar para o público que é heterogêneo? Isso é muito curioso, muito legal essa pergunta, porque exatamente a nossa bagagem, eu penso assim, ela é construída dentro das diversas experiências que a gente tem. Então, Sim, como cada um de nós tem um perfil, o que que eu consigo pensar? Antes de iniciar uma cerimônia ou antes de iniciar uma reunião com o cliente, eu faço ali um exercício mental de conexão comigo e com a energia que eu estou vibrando. Por quê? Se eu estiver vibrando uma outra energia, eu tenho que adequar isso. Você contou de assistir a série na sua casa. Então, às vezes, eu sou mulher e baixinha. Você sabe que mulher baixinha é um tanto mandona, né? Eu não fujo disso. Eu saio de casa lá delegando as ordens para o meu marido e para o meu irmão. Ah, é porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papapá. Só que se eu chego no trabalho e corporativo e eu tenho uma reunião difícil, porque deu problema no evento daquele cliente, eu não posso estar com essa energia, senão a gente vai conflitar. Então, o que que eu faço? Respiro. E aí é respirar de verdade mesmo. Respirar 3 vezes, prestar atenção em mim, me conectar com a energia daquela situação, daquele cliente,
para poder, então, não é esquecer, é guardar numa caixinha aquelas ordens todas que eu preciso que os meninos façam e agora me concentrar aqui no momento presente. O que eu tenho sentido, Cid, é que as pessoas estão cada vez com mais dificuldade em se concentrar no momento presente. É a minha frase, vive um momento com coragem e coração, que eu falo só no final, mas estou falando na metade do programa. Viver um momento, um instante. Você me conhece, você sabe que eu entro em cena rápido. Aqui nós não temos pauta, tá, gente? Então é muito interessante isso. E ela acompanhou a outra gravação agora há pouco e estamos já numa outra. E ao mesmo tempo eu vivo vocês. Então eu sei que meu celular deve estar com várias mensagens para eu responder, mas não estou nem aí. Eu estou concentrado em você. É se pertencer. Isso. É realmente se permitir estar ali. Exato. Eu mesmo fiquei 20 anos casado, me separei, no dia que eu recebi a notícia da separação da minha ex-esposa, eu celebrei um casamento. Como que está o seu psicológico? Como que você vai trabalhar isso? Algo que você está ali levando, formando uma família e você está destituindo uma família. Então é muito curioso isso, que você tem que entender a sua responsabilidade, porque eu poderia, durante a minha oratória, se é eloquente ou não, defender ou não o casamento naquele instante. Sim. E aí, cabe a você, desculpa o pessoal de casa, temperatura em São Paulo, ela oscila. Agora, esse programa está indo no ar bem no verão. Ou a pessoa está assistindo lá em 2040. Né? Nossa, meu, tá falando. Aqui é atemporal. Atemporal. E é justamente essa adequação que você tem que fazer. Exato. E nós, como comunicadores, nós temos que entender a possibilidade de sabermos o que o público quer ouvir. Você já vai falar sobre isso, de momentos difíceis e você chegar para celebrar um casamento e você está passando por um momento psíquico e emocional abalado, mas eu tenho que falar da Toye Produções e Eventos, que é uma empresa que organiza o seu evento. Se você é palestrante, você é treinador, vai fazer o seu evento corporativo, aquela palestra, aquela imersão, você precisa ter uma empresa que saiba estruturar do começo ao fim o seu evento. E a Toye Produções e Eventos atende diversas empresas, a Ciclo Academy, Sinduscom, o Secov, o CREA, diversas empresas, o Instituto de Engenharia, também a Yakut. Então são empresas sólidas que contam com o apoio da Toye Produções e Eventos para organizar de começo ao fim totalmente a estrutura, desde a chegada do seu público, o áudio, o vídeo, cerimonial, estrutura, conexão até com o CRM, para que você possa atingir o resultado que você espere. Em um evento é publicidade, é marketing, mas na verdade é a mensagem que você vai levar para o seu cliente, não pode ter uma falha. E a Toye Produções e Eventos tem tudo isso para você através dos diretores artísticos e de produção, QR Code na tela, e também Toye Produções e Eventos lá no Instagram. Você pode seguir e pedir uma solicitação de um orçamento. É isso aí, Toye Produções e Eventos. Ô Cris, então, você já teve em algum momento de chegar à balada, rompeu um namoradinho, e aí vai lá, fala no microfone, não, relacionamento é péssimo, não casa com esse cara, não faça isso, noiva, que você vai se arrepender, ou você entrar na sala da noiva, é isso que você quer, sabe? E passar a sua frustração. Só que não passei, consegui não passar a frustração, mas o que eu tive que fazer para isso, olha, vou te falar. E aí? Eu tô no segundo casamento, esse deu certo, Você né? é quase a Gretchen do cerimonial. Menino, não, calma, que eu tô só no segundo e esse deu certo. Esse já tá há 11 anos, juntos há 14 e vai seguir, né? Muito que bem. Até esse programa. Olha, brincadeira. Quando eu comecei, então, a realizar as cerimônias, eu já estava com o Júnior, né? Então, só que o que acontece? Na época da pandemia, a gente teve um momento que a gente rompeu, nem todo mundo sabia, agora já sabe, né? Aqui do podcast que eu tô falando. A gente rompeu por, acho que 2 semanas no máximo. Um negócio assim. Também não tinha besta. evento, né? Não tinha. Vocês não ficavam fora de casa? Fechou o mercado, aí vocês ficaram, conviveram, descobriram quem vocês eram, aí rompeu. Viu só como o setor de evento não pode ter pandemia? Pois é. E aí, a gente rompido, e eu fui fazer um casamento online. A gente tava fazendo cerimônia online naquela época, né? E eu só chorava. Péssima, assim, péssima.
E tava achando curioso, porque eu achava, a gente quando rompe, acha que não vai voltar nunca mais, né? E eu ali achando que ia me sentir aliviada, mas eu chorava um rio de lágrimas. E aí, essa é uma outra coisa que, claro, num outro momento a gente volta no mérito de como o amor muitas vezes é romantizado e o amor de verdade, você também sabe que já tem um casamento sólido, ele é pautado numa base de amizade, né? Sim. De respeito. Então, muitas vezes não é aquilo que o povo pinta. E o nosso desafio é falar numa cerimônia como o amor é incrível e que o casal precisa ter uma consciência de que pode não ser como a sociedade pinta e tá tudo bem, vai ser lindo do mesmo jeito. Aí eu tinha que celebrar o casamento, eu tava lá assim aos prantos, liguei pra ele, Júnior! E ele assim, amor, não me chama de Júnior, Júnior, eu falava. Eu tenho que celebrar um casamento e eu tô aqui chorando, você pode me acalmar, por favor? E ele assim, pã. Mas como assim te acalmar? A gente tá separado, né? Não quero saber, dá um jeito. Aí eu sei dizer que eu fiquei 1 hora com ele no telefone antes de começar a cerimônia. Aí me acalmei, celebrei a cerimônia lindamente. Aí no dia seguinte a gente voltou, né? Enfim, 11 anos A juntos. comemoração, quem fez a lua de mel foi você, não foi nem a noiva, né? Fala aí, Olha, né? vou te falar, essa foi. Agora, uma outra situação, é rapidinho que eu quero comentar, Fica e tranquilo. que essa foi, assim, muito profunda. E essa, ainda bem que eu tinha intimidade com os noivos, porque, coincidentemente, o pai da noiva também tinha falecido. Logo depois da pandemia, em 2022, o meu avô faleceu em maio. E foram os meus avós que me criaram, eu e meu irmão, já que minha mãe faleceu cedo. E o meu avô era meu pai, né? Enfim, eu tive a grande sorte de ter o meu avô por 90 anos, né? Pelos meus 40, eu tô com 42 agora, tinha um pouco menos de 40. E meu avô faleceu em maio, e 15 dias depois foi o casamento desse casal. E o pai da noiva tinha falecido na pandemia. Caraca. Eu não ia conseguir celebrar essa cerimônia, porque tinha uma parte que tinha homenagem para o pai dela, eu não ia conseguir fazer. Eu liguei para ela antes, falei, viu, a gente pode se encontrar para conversar, preciso falar com você. Eu me encontrei com ela, só com ela. E nós duas nos amparamos. Ela pelo pai dela e eu pelo meu avô. Aí foi um chororô lascado. Isso daí é uma vulnerabilidade do fornecedor? Você acha que isso daí poderia manchar a sua credibilidade? Depende. Eu acho que é uma vulnerabilidade do ser humano e que, como nós somos fornecedores humanos, a gente está inserido nesse risco que corre, tá? Naquele momento eu precisei decidir, eu pensei nisso, mas eu precisei decidir se era mais importante eu entregar com 100% de qualidade ou eu manter a minha credibilidade em 100%. E eu escolhi entregar com 100% de qualidade, porque o cliente é o meu foco, né? O cliente precisava de um serviço inteiro, não pela metade. E nesse caso eu tive muita sorte, porque essa noiva eu já a conhecia, porque ela era amiga Facilita, né? de um familiar meu, facilitava bastante. E ela achou essa atitude louvável, foi muito bacana. E aí foi ótimo, porque não houve mancha de credibilidade de forma alguma. Porque o que eu acho importante ressaltar é aquilo que eu falei do CNPJ versus CPF. A nossa transparência em sermos humanos muitas vezes nos livra de manchar a nossa reputação. E foi o que aconteceu nesse caso, e aí deu tudo certo na cerimônia, foi linda, foi bem emocionante, os noivos choraram, os familiares choraram, e eu fiquei pleníssima ali no nosso papel de celebrante, né? Tem que tomar todo esse cuidado. Eu mesmo já celebrei, já fiz evento um dia após a morte do meu pai, eu já fiz celebrações familiares, uma festa de debutante 2 dias depois que minha mãe faleceu. É muito difícil. É. Já fiz evento totalmente abalado em relação a mudanças de estratégias dentro das empresas ou passando por um sufoco dentro da corporação de telecom que eu trabalhava. Então, esse lado emocional, a cabeça do apresentador, ela realmente pode prejudicar no que você vai levar, porque você não Sim, consegue fazer uma interpretação com veracidade, com exato. carinho. E como trazer essa neutralidade para a voz, Cris? A neutralidade, ela vem com o tempo, Tá. tá? E realmente, para cada caso, é um caso. Existem cerimônias onde nós entramos
nervosos, entramos sem conseguir trazer essa neutralidade. O que eu faço é, nos primeiros 15 segundos, virar uma chave e trazer tudo de mim para estar presente naquele momento, os Tá. recursos que eu tenho para trazer neutralidade. Só que aí isso precisa de um trabalho prévio, tá, Cid? Tá. O que eu faço? Eu faço terapia tradicional, eu faço terapia integrativa, eu faço mindfulness, eu medito, eu passo nervoso sim, eu me estresso sim, porém, tudo isso antes é um estilo de vida que a gente carrega durante todo o tempo para naquela meia hora que a gente está apresentando, naquela 1 hora ou o dia todo, se for um evento corporativo, a gente trazer a neutralidade na voz. Não adianta querer que isso aconteça sem você se trabalhar e sem ter nenhum recurso antes para isso. E não é só técnica, né? O mestre de cerimônias, ele é corpo, alma e cérebro, gente. Essa é a verdade, Essa não é a tem verdade. coisa. E eu falo abertamente aqui, são 25 anos. Aliás, foi muito interessante, quando nós nos conhecemos, eu estava chegando para celebrar um casamento e ela chegou, Sidney, eu sou sua fã. Eu falei, meu, Verdade. cara, se tem um cara que é discreto, sou eu. Eu acho que eu apareço muito. Eu sei, gente, quem me conhece, quem convive comigo, mas eu sou o cara mais tímido que tem quando vem uma informação dessa. Parece que é mentira, mas é verdade, tá? Ele ficou todo tímido, com Não, vergonha. eu sou um cara, eu não tiro foto, eu não gosto de aparecer, eu chego e eu quero que você tire foto de mim, eu trabalhando, mas eu parar para tirar uma foto com o casal, assim, com o público olhando, não existe, cara. E é aberto. Até os casais brincam, pô, você não tirou uma foto comigo? E eu já uso esse padrão. Por exemplo, subir no palco, realmente é uma explosão. Porém, desci do palco, se alguém me elogia, quer tirar uma foto comigo, ou me encontra num grande centro de exposição, vem até a ponta, cara, eu vou abraçar. Cara, eu sou o cara mais atencioso que tem. Mas eu sou tímido em relação a isso. E a Cris chegou com aquela humildade e, obviamente, você sabe que eu chego concentrado, né? E eu não tenho amigo, cara. Nossa, eu fui lá desconcentrar ele com essa. Eu entro na vibe, sim. A pessoa, não, tal, entro, só que eu sou direto. Olha, nós vamos fazer isso, beleza, e sento. Eu sento e fico ali fazendo as minhas coisas. E olha que eu tenho, cara, milhares de amigos em eventos. Todo mundo gosta de mim, cara, alguns me odeiam também, mas não tô nem aí. Tô igual o Neto aqui. Mas é legal, porque esse momento de concentração é fundamental, porque você tem uma responsabilidade. Exato, e a gente tem noção da nossa O responsabilidade. microfone é uma arma. É uma arma. E as pessoas não entendem a importância que você tem dentro de um espaço de eventos ou num centro de comunicação como um todo. E agora eu vou para a pergunta Agir para Vencer, da Toye Coaching Training. Então, agir para vencer, ter atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. E a pergunta é: qual que é a sua maior missão que você tem como celebrante de casamentos, Cristiane Martinez? A minha missão é traduzir em palavras, sentimentos, pensamentos e emoções, de maneira a entregar um trabalho verdadeiro e íntegro para o cliente. Ah, muito bem. Vamos para a pergunta diamante da MK Joias e Alianças para você. Você vai casar, você precisa ter sim uma joia, um anel bonito. Você precisa mostrar para a pessoa que você ama, levar aquele solitário. Na MK Joias e Alianças você tem tudo isso. Você quer customizar, personalizar uma aliança, uma joia, utilizando outras alianças do pai, da mãe, do avô, da avó. Lá na MK Joias, sim, QR Code na tela para que você possa solicitar. Ou vai lá no Instagram, MK Joias e Alianças, e você vai ter a consultoria para você encantar a pessoa que você ama. Então, pergunta diamante. É preciso ler muito livros românticos para ser celebrante de casamentos? Depende. Eu Ficar penso que assistindo não. Crepúsculo o dia inteiro. Não. Olha, eu penso que não. Para ser celebrante de casamento, você precisa só ter autenticidade de alma e de coração, tá? Por exemplo, é dificílimo eu assistir qualquer coisa romântica
Eu sou muito romântica, mas eu acho piegas. Meu gênero favorito de filme é de animação. Então, a gente traz o amor em essência, ele pode ter muitas caras, ele pode ter diversos jeitos, não precisa só ler muitos livros românticos ou Precisa coisas do ser tipo. religioso? Não, não precisa ser religioso. Você pode ser, então o celebrante ele é um e o casal é outra coisa, completamente distinta. Quando a gente vai atender o casal, a gente não tem credo, não tem filosofia de vida, a gente é uma folha em branco. A gente vai escrever de acordo com a história, a religião, a filosofia de vida daquele casal. Muito bem. Cris, nós estamos chegando ao final, mas antes eu peço para você sempre deixar uma mensagem aqui para a nossa câmera 3, aquela Claro. mensagem motivacional, você que é terapeuta, você que realmente trabalha a alma das pessoas de uma maneira especial. Então, menina, olha a grande oportunidade de você encantar as pessoas com o seu sorriso e sua mensagem ali, exclusiva aqui no Business in Connections. Então vamos lá. Minha mensagem é uma sugestão para você. Quando você tiver pernas emocionais para isso, procure se relacionar com as pessoas sem armaduras, como uma folha em branco, sem esperar nada delas e se destituindo daquilo que você pensa que pode oferecer. Porque uma relação baseada em escutativa, sem prerrogativas e pré-julgamentos, pode te surpreender. Isto é realmente trabalhar uma mensagem. Como construir uma história? Como você pode demonstrar para as pessoas a facilidade de pegar uma palavra, uma frase ou simplesmente uma história e você conseguir distribuir de uma maneira lógica, estruturada, com começo, meio e fim, mas com um objetivo, com um valor, atraindo pessoas, conectando pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam ainda mais fortalecidas no que você espera. A comunicação, a entrega, o amor, o sentimento ou o relacionamento são bases para que você possa crescer. Crescer como pessoa, crescer como empresa ou simplesmente crescer na vida. E a vida, ela precisa ter um foco, ela precisa ter ali um sentido. Mas qual é o sentido? Simplesmente empunhar um microfone, ou simplesmente escrever algo, ou simplesmente ficar em silêncio, tudo isso faz parte de uma comunicação estruturada, uma comunicação assertiva, uma comunicação que vai fazer você se conectar com as pessoas através da sua essência. E hoje, no Business in Connections, nós nos conectamos com a essência aqui com Cristiane Martinez, trazendo para você uma forma de entender como funciona a celebração como um todo. Cris, eu, Sidney Botelho, agradeço muito. Gostou de ter participado? Eu que te agradeço, de coração. Muito obrigada. Eu amei, Cid. Deu para difundir um pouquinho a importância do celebrante para as pessoas ou não? Com certeza, deu para explicar. Muito obrigada por esse canal, que é muito difícil nós termos. Essa é uma novidade dos tempos modernos que eu amei. Você e todos os envolvidos estão de parabéns. Eu agradeço, você foi a primeira amiga, né, teoricamente, assim, uma das minhas concorrentes a vir sentar aqui, mas para mim não existe concorrência, existe aliados, pessoas que fazem a diferença, pessoas que acrescentam realmente, e a Cristiane Martinez, celebrante de casamentos, mestre de cerimônias, especialista realmente em setor comercial e também na questão de relacionamento junto ao cliente e de pessoas através de suas terapias, passou essa tranquilidade para você. O Business in Connections é dessa forma. Trazemos para você especialistas, executivos, profissionais que agregam. É o conhecimento, é uma forma de você entender de uma ou outra característica das pessoas que vai fazer a diferença. Eu agradeço você que está aqui no canal do Sidney Botelho, já peço para você se inscrever, você deixar aquela curtidinha, já ativar o sininho, nossa, bem blogueiro. Mas também peço para você se inscrever no canal do podcast Business in Connections, também no canal do YouTube do IG, no portal IG e no IG Play, fazendo com que toda esta
cadeia da comunicação venha somar com você, porque estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no YouTube, em todas as plataformas que você realmente está, para que você possa entender que todos que sentam aqui têm um propósito, têm um objetivo na vida. E o meu objetivo é realmente fortalecer ainda mais essa cadeia. Quero agradecer muito os nossos patrocinadores, a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, a Demicon Faria Lima, também agradecer a nossa MK Joias e Alianças, agradecer de uma forma muito especial a nossa Toye Produções e Eventos e a agência Soldigi, que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho, fortalecendo e trazendo para as pessoas o que há de bom. E eu, Sidney Botelho, agradeço a sua audiência, a sua realmente participação. E se você chegou aqui, tivemos uma conexão até o final e, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração para que você possa fazer a diferença para as pessoas. Muito obrigado, valeu, até o próximo Business in Connections. Tchau!